Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora de hoje. Já estou aqui sextando, né? Com Gabriel Viana, com Norton Lima. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Norton? Tudo bem, tranquilo, você que está nos assistindo. Hora de passar as informações aí para você. Como diz o Norton, como é? Vamos colocar a informação para circular, né? Exatamente. Como diz os mais sábios, assim, diga a verdade que a vida se encarregará de quem ficar contra ela. Sim, faz muito sentido. Para começar o Da Hora de hoje, as palavras de José Alberto Bardavil. Olá, pessoal. Fomos às ruas e perguntamos qual a promessa que mais nosso povo cansou de ouvir. O resultado foi a promessa de acabar com a violência urbana. Concordo, o povo está mais uma vez certo. De fato, ninguém acredita que planos mirabolantes vão conseguir resolver o problema da criminalidade. Ou que vamos resolver o problema da criminalidade importando fórmulas estrangeiras que não resolveram o problema nos países de origem. É preciso ter os pés no chão, começar fazendo o que é necessário, como a seleção e o devido treinamento de mais policiais. Recomenda à ONU a contratação de um policial a cada 250 habitantes. Portanto, é preciso acabar o desfile de sandices no horário eleitoral. Virou um picadeiro, onde piadas viram planos de governo e palhaços se candidatam a resolver os problemas sérios e complexos. Lembre-se, há ladrões que roubam o que nós temos de mais precioso, o nosso tempo. Sou amigo dos amigos do povo, inimigo dos inimigos do povo. Nossa união nos faz mais forte. Chegou a hora da população falar e eu já convido você a participar. Com seu celular, você pode enviar a sua opinião sobre os assuntos que a gente aborda aqui, porque a união se faz com participação. A gente inicia as enquetes de hoje com a resposta da população sobre quais promessas eles já cansaram de escutar. Sempre é de melhorar, mas não tem nada de melhora. Viu? Melhora para quem ganha, né? Para quem não ganha nada, piora, viu? Ah, várias. Na época de eleição, sempre vem aquelas pessoas prometendo e depois que ganha, o que está lá, não faz. É só promessas. Melhoria de vida, segurança, saúde e tantas outras promessas que ficam só em promessas. Rapaz, eu não sei nem falar sobre o negócio de eleição. Porque eles prometem tudo e não fazem nada. Aí tem várias e várias, não sei nem citar qual delas são mais. Todo ano se repete a mesma coisa e as pessoas que prometem, né, não cumprem. Eles ganham e quando termina tudo, eles viram as costas para a população. Vixe, várias, que vai melhorar a nossa saúde, a educação e nada é feito. Eu não vejo. Quase todas. Geralmente os candidatos eles prometem tudo quando são candidatos, mas quando ganham eleição, via de regra, não cumprem em grande parte o que prometeram. Isso é a praxe, isso é o que sempre acontece e sempre aconteceu e infelizmente, ao que parece, vai continuar acontecendo no Brasil e em grande parte do mundo. Agora, a população fala se acredita que a segurança pública do nosso estado tem jeito. Rapaz, se os homens quiserem, eles têm capacidade de resolver, mas só que os outros pessoal desocupados tem canto que é mais respeitado do que mesmo a própria polícia, viu? Só promessas mesmo. Mas teria, se tivesse um bom governo, uns bons líderes, com certeza teria. Eu acho que precisa valorizar os policiais, deixar a polícia trabalhar, porque hoje a polícia está sendo vítima. Resolve nunca.
pode entrar, quem entrar para administrar não resolve nunca. Sim. A única maneira de resolver o problema da segurança pública é colocando em cada local de risco uma cabine, entendeu? Ou então um GPM, para que pudesse melhorar mais, porque a população está cansada, né, de andar por aí e ser esfaqueado, né, até mesmo levar um tiro por causa de um celular. Não acho. Porque a gente só vive de promessas, sempre foi assim. Na minha opinião, nada foi resolvido até hoje. Sempre promessas. Olha, assim, é uma coisa muito abrangente, né? Porque o ideal, o certo é que não haja a violência. Para que não aconteça a violência, pressupõe o desenvolvimento, educação, formação moral, a partir da família. A escola também pode colaborar, sem dúvida alguma. Então, a violência é inerente ao ser humano, ela sempre existe e sempre vai existir. Mas o que acontece em muitos países, no nosso caso, é a violência exacerbada, dada geralmente consequência de outros fatores, né? Fatores sociais, de formação da família, enfim, é muito complexo. Resolver definitivamente é impossível, mas colocar em níveis razoáveis, racional, é possível sim, leva tempo, mas grande parte do mundo já conseguiu isso. Eu acho que tinha, assim, querendo, que a gente vê países vizinhos a gente aí que muitas coisas melhoraram, quando quer, né? Mas infelizmente a nossa lei também não funciona. A lei tem lá, mas se você parar para analisar hoje, eu que sou mais velho que você um pouco, que dá para saber disso, as nossas leis desde 1970, 80 foram criadas, e hoje elas estão lá. Você tem uma ideia, hoje a nossa população naquele ano para trás era uma quantidade, hoje nós temos outra. Então, se vamos evoluir, tinha que ser mexida, para melhorar, não mudar, melhorar. A lei está lá, se melhorasse, funcionava, mas não funciona, então... É isso, nesse momento as pessoas falaram sobre a saúde pública daqui do estado, se elas acreditam que é possível resolver o problema. Rapaz, era bom que acontecesse, mas até agora nada. Até agora nada. Eu sei que eu passei um bocado de dia pra lá e pra cá e o negócio cada vez mais ficando ruim pra mim. Também teria. Teria é a mesma resposta, porque tudo depende do nosso governo, né? Se tiver um bom governo, bons líderes, tem sim, porque dinheiro tem. A saúde pública é uma questão muito antiga, né? Nós somos um país que não tem recursos para manter a segurança pública no nível bom, mas eu acredito que muitas vezes as doenças, a própria população, ela é quem gera, jogando lixo na rua, não tendo cuidado e outras coisas mais que atrapalham a saúde. Eles só querem comer o dinheiro, não querem botar o dinheiro para a saúde, para a escola, para essas coisas, não querem. Sim, tem que melhorar muita coisa, porque é óbvio que quando a gente chega no hospital, nós esperamos muito, né? Ali por um atendimento, e muitas pessoas, até com crianças, se encontram lá e não tem aquela prioridade que era para ter, né? Alguns têm e outras pessoas não têm. Aí fica lá, minguando lá, esperando a boa vontade do médico para poder, né, atender a população. Tem como resolver, só que não resolve, como eu falei, sempre promessas, é um descaso com a nossa população e sempre foi assim, a vida toda. É algo parecido. A saúde pública, sabemos que no Brasil, apesar das deficiências, dizem até que tem um serviço público bem melhor do que em muitos países desenvolvidos. A saúde pública exige mais investimento, mais seriedade, né? Aí sim entra o papel do governante. Quando se fala, o senhor falou saúde pública, né? Porque tem a pública e a particular. A particular, obviamente, que funciona muito bem, porque o nome já está dizendo. A pública exige mais investimento e mais responsabilidade, principalmente, por parte do poder público, de um modo geral, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, e que a população também aprenda a reclamar e a defender os seus direitos, que a saúde é um direito de todos, está na Constituição. Da saúde, sim, tinha, por que não tem? Eu acho assim, no meu ponto de vista, porque hoje eu tenho um privilégio, eu trabalho numa firma, ela me dá um plano de saúde que eu tenho acesso aos melhores médicos, por causa do meu plano, da empresa que banca isso aí. Mas se eu fosse depender do público, com licença a palavra, eu estava ferrado. Por quê? Você chega hoje nos postos, aí nós temos toda uma estrutura que o governo, a prefeitura cria, o estadual e tal, aquele negócio todo. Só que você chega lá, tem um médico para atender uma demanda de muita gente.
Então o nosso problema não é a estrutura, criar mais, fazer mais prédio, não. Era colocar mais gente lá para cuidar de quem está lá, entendeu? Em vez de tu estar lá, por exemplo, tu trabalhar 6, 7 horas por dia, tu que é um médico, não. Por que não tu trabalhar 3 horas ali, mas quando tu terminar as 3 horas já tem outro para ti? Aí não, tu chega lá, tem um. Aí são o quê? Eu mesmo, na cidade que eu tô lá, nós temos um posto de saúde, vizinho tem um posto. Aí tem 6 fichas. Nós somos hoje quase 7 mil habitantes num bairro desse. Vai dar certo? Vai não, pô, não tem como funcionar. Aí sim, se tivesse tu, ele lá e o outro, 3, 4, um dia, aí sim, 6 fichas para aquele, 6 para aquele, 6 para aquele, dava 18. Então, em poucos dias tava a resolver todo mundo, né? Aí não, bota um, aí quer baquear tu, quer que tu trabalhe de graça para a prefeitura, que isso é a realidade hoje, todo mundo sabe disso. Então não vai ter como funcionar. Aí a ideia é o que é? Criar prédio, porque é onde vai entrar de recursos, que vai ter que fazer projeto, lá vem dinheiro, licitação com empresa, onde começa todo o estreitamento para nós que precisa. Aqui as pessoas falam se acreditam que é possível solucionar a falta de empregos no Ceará. Rapaz, é meio difícil. Promessa tem muita, mas não tem. Muita gente, às vezes, enjeita um trabalho. O trabalhador, tem muito trabalhador que enjeita, aparece um serviço que dá para ele resolver. Mas que a malandragem não tem condição de... Assim, melhorar com certeza. Desemprego em todo canto tem, todo país tem, mas melhorar com certeza teria como melhorar, ter os projetos, botando para realmente funcionar a coisa, né? Porque de promessas ninguém vive. Mas é isso, teria sim, mas se lutassem, se realmente fizessem o que prometem, né? Porque não sai das promessas. O desemprego é uma doença crônica, né? O que falta mesmo é a especialidade, as pessoas se especializar, porque vaga tem, só para aqueles que têm condição de preencher as vagas. Também não, tem não. Nenhum deles. Pode ser Lula, pode ser qualquer um deles. Nenhum que entrar ameniza um pouco, né? Mas resolver mesmo não resolve nunca. Ah, isso sim. Se o governo, que está na frente do governo aí, né, disputando aí a governança aí da presidência, se ele tomar a iniciativa de investir em empresas para que possa abrir vaga de emprego para muita gente, há sim a capacidade de mudar, porque muita gente está desempregada. Não tem como resolver. Também é algo parecido. O que é que gera o desemprego? É o subdesenvolvimento. O emprego vai cresce quando o país cresce. Ou no caso do Brasil, que é um país capitalista, os governos, os candidatos falam muito de geração de emprego e renda. Ora, o emprego cresce no sistema capitalista na medida em que o país se desenvolve, através da iniciativa privada. Claro que o poder público também, eu não digo gera, mas também emprega muita gente através dos concursos públicos e tal. Mas o emprego cresce na medida em que a economia como um todo se desenvolve. Isso vale para qualquer país. O desemprego, no meu modo de ver, eu acho que hoje, como eu trabalho numa empresa, eu vejo como é que é a situação lá. Para melhorar isso, teria com um apoio, uma ajuda melhor do governo, principalmente em termos de juros. O dinheiro. Hoje uma empresa ela não tem como pegar dinheiro com o banco, que ela não paga mais, porque são muito altos os juros. E além de ser uma burocracia muito grande para contratar um cara. Tá aí a opinião da população, né, Gabriel? Tem gente que já, como a gente sempre vê, não tem esperança nenhuma, tem uns que acreditam que com vontade política é possível sim resolver. Aí teve essa pessoa que falou que está complicado até para os bancos, que emprestam dinheiro para os empresários, digamos assim, que é quem gera emprego, e os empresários não pagam porque o juro é muito alto, e aí envolve já muita coisa, né? O que é que vocês acham? Acho que envolve vários setores da nossa economia. Acho que realmente atrair capital, abrir novas empresas, gerar emprego é o caminho. Agora, o que fazer, como a gente tem comentado aqui na semana... Como, né? Todo mundo sabe. Como fazer. Agora, como fazer... De onde vem o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro? Quem porque vai fazer? Não tem dinheiro para tudo, não tem dinheiro para tudo. Então, a gente tem dinheiro para tudo que se pensa, né? Que saber realocar os recursos, criar medidas também para atrair capital estrangeiro. Não sei o que é que pode ser feito. Quem tem que saber são as autoridades. Era uma coisa para a gente até pensar assim, né? Porque, por exemplo, o que é que as pessoas acreditam, né? No que é que você acredita? Mande aí de sua casa para a gente. O que é que você acredita? No que é que você acredita? O que é possível ser feito, na sua opinião?
Agora, o que eu acho estranho é que os investimentos são altíssimos nas campanhas, né? Você tem campanhas para governador, são mais ou menos 11 milhões, e eles não investem nessa questão de opinião pública para saber o que é que as pessoas estão pensando e como falar com elas, né? Sobretudo como falar com elas de maneira que elas acreditem, né? Que elas achem que seja possível, né? Agora a gente está vendo que essas promessas mirabolantes, como disse o Bardavil, né? Essas promessas que são assim do outro mundo, né? Tipo, eu vou trazer o Wall Street para o Beco da Poeira, eu vou trazer a Bolsa de Chicago para ser vendida na Monsenhor Tabosa, essas coisas, a Disneylândia, no Canyon do Rio Tupi, em Quiterianópolis, essas coisas assim são absurdas. A NASA em Quixadá, a gente sabe que as pessoas estão observando e veem que não tem sentido, não tem lógica, né? Tá todo mundo vendo. Eu acho que está todo mundo cansado também, como eles falaram aí já, como a população está falando, de uma maneira geral, né? A gente vê que a compilação é muito bem clara, né? No corte, assim, todas dão essa mesma opinião, de que essa promessa de que vai melhorar num passe de mágica do dia para a noite, como se fosse água do vinho, da água para o vinho, né? As pessoas também não acreditam, né? É uma coisa para esses candidatos entenderem, sobretudo quem vai fazendo essas campanhas deles, né? Observarem que as pessoas estão mais do que vacinadas, né? Assim, elas estão sabendo que desse tipo de gripe eu não vou contrair, né? Essa coisa que está claro, está mais do que claro. Ninguém tá caindo nessa conversa. Por isso que teve esse desânimo, por isso que essa apatia, esse quase estado de desalento em relação a todas essas coisas que se vê, que se fala. E, Norton, ontem não deu tempo a gente falar muito por conta do nosso tempo que acabou, mas aquelas pesquisas que saíram, a gente não chegou a comentar bastante, porque a última saiu já no finzinho do programa. Uma apontava o Wagner na liderança, a outra apontava o Elmano. Nessa que apontava o Elmano na liderança, o Roberto Cláudio está próximo do Capitão Wagner, está mais ou menos um empate técnico. A gente tem ele falando aí, né? Temos sim. O Wagner fez uma fala sobre as pesquisas, né? Agora ele está falando com as pesquisas. Ele passou de um ano. Como aquela história que eu sempre falei, que ele é o protagonista do paradoxo, né? Ele liderou durante um ano as campanhas, onde ele era o candidato sozinho, né? E ele passou um ano estagnado nessa liderança solitária, vamos dizer assim. E a gente tem a fala dele. Vamos conferir para depois a gente comentar? Vamos conferir. Ei, Ibope, de novo. Ai não, IPEC. Será que depois da campanha vai mudar de nome de novo? Dá mais não. Dá para acreditar nas pesquisas do Ibope e do IPEC. Diferença de 22 pontos na última eleição. Vocês sabem o que aconteceu em Fortaleza. Estou muito tranquilo. Não adianta o desespero, não adianta a manipulação das pesquisas. Que eu estou vendo nas ruas é a possibilidade da vitória no primeiro turno. Então vamos continuar na mesma pegada, moçada, vamos continuar com muita fé em Deus, conduzindo o Estado será para a mudança de verdade, a mudança que vai trazer prosperidade. Abraço a todos, continue conosco na militância forte, porque só faltam 10 dias para o cearense gritar o grito da vitória e da mudança real. Bom, aquela história, ele já está no jatinho, né? Antigamente ele falava dentro de Uber, né? Se não me engano. Né? Mas balançou, vê esse jatinho, rapaz, que o nada jatinho está balançando. Porque faça a manutenção preventiva. Agora, veja, ele tem que se decidir, porque ele diz assim, eu não acredito nas pesquisas, na verdade ele não acredita nas pesquisas que ele está minguando, né? Nessa pesquisa do IPEC, dentro da margem de erro, está muito claro lá, você tem assim, vamos dizer, o Elmano com 33, vamos dizer, no ponto máximo, o Wagner com ponto já na queda para 26, e o Roberto 22. Mais ou menos estabilizado, indo para 25. Então você tem 33, 26 e 25. Parece-me, né? Olhando as pesquisas, assim, em uma análise, como dizem os juristas, perfunctória, como eles chamam, né? A gente vê assim, que o Elmano está já se garantindo nesse primeiro lugar e nós estamos caminhando para aquela disputa da segunda vaga, né? Se o Roberto terá capacidade de reagir e se o Wagner vai conseguir conter a queda, né? É Wagner porque não é mais Capitão Wagner, né? Eu acho que o pessoal da PM estava até reclamando que ele estava com vergonha de ser PM agora, né? Depois de vergonha de ser Bolsonaro, de não compartilhar as falas do presidente, essas coisas talvez expliquem por que esse avião dele está tremendo tanto, né? E, aliás, é bom que se diga que ele foi o candidato que mais gastou, né? Com jatinhos até agora, né? Gastou mais do que os presidenciáveis, e ele já está naquela... o Brasil inteiro. Não faz sentido. Pois
É estranho, né? Na prestação de conta dele tem coisa curiosa lá. Teve uma doação de 700 mil reais do grupo Grandene, do pessoal da família Grandene, né? Com certeza isso aí não foi o Cid Gomes que arranjou, não é possível. Essa coisa toda. Mas ele estava lá, na contribuição. Ele recebeu um dinheiro bom do partido dele, na União Brasil. Ele recebeu também fundo partidário também, né? Que provavelmente vai ser objeto de uma ação de investigação judicial. Porque não pode, né? Ele está usando eleitoral. Não, ele não poderia ter usado o fundo partidário da pré-campanha. Se ele tiver usado o fundo partidário da pré-campanha, vai ficar muito complicado para ele, né? Essas coisas todas vão começar a sair dentro dessa reta final. Nós vamos estar na reta final. Essa virada esse final de semana vai ser muito forte, né? Eu nunca não tinha visto ainda na cidade um movimento até de bandeiras, de comícios tão grande como está agora de quarta para hoje. E acho que nessa semana tende a aumentar, né? Porque vai ser a reta final, né? Vamos preparar aqui todo um movimento para que a gente tenha na TV, acompanhe todos esses passo a passo. Vamos ver como é que a gente consegue se multiplicar por 1000 aqui para fazer 1001 coisas, né? Mas vamos tentando, a população também vai nos ajudar, participando, gravando esses vídeos e mandando para a gente. Você tem esse aplicativo do TRE, o Pardal, que é importante que vocês usem, né? Para fazer essas denúncias. Sobretudo agora vai ser a zona vamos entrar na zona do agrião, né, da compra de votos. Eu acho que vamos ter agora, além dessas denúncias de irregularidade na propaganda, efeito outdoor, efeito cavalete nas bandeiras no chão, quem estiver usando, né, pelo amor de Deus, respeite a legislação, não sejam tão irresponsáveis. Muito importante também no dia das eleições. E também. Aquela poluição de santinhos que tem ali perto dos colégios eleitorais, aquilo é crime eleitoral. Também você levar as pessoas até o seu local de votação também se configura. Então, você que está aí em casa, faça a sua denúncia, seja para a gente, seja no aplicativo Pardal. O importante é você estar denunciando para que essas coisas não aconteçam, né? Porque, infelizmente, esse cenário ainda é muito presente. É muito importante, né, que as pessoas usem essa quantidade de tecnologia a serviço delas, né? Quer dizer, está tudo na sua mão, é só você grava e manda. E não precisa mandar para a gente, pode mandar para todo mundo, que todo mundo acaba sabendo, né? E é fundamental que você participe desse processo e que impeça, né, essa série de irregularidades, que são coisas assim, extremamente absurdas que acontecem, né? Você tem configuração de caixa 2 já, assim. Algumas campanhas que a gente sabe que custam, a campanha para governador que a gente sabe que não dá para fazer por menos de 2 milhões, assim, orçada. Campanhas orçadas em 500 mil reais. Entende? A gente sabe que não acontece, entendeu? Claro, já é praticamente visível. Você já vê que tem a mão do caixa 2 ali, né? Não dá para ser assim. Também está pedindo também que o tribunal também faça atuação, mas sobretudo que ele seja provocado a esse sentido, né? E vamos ver se a gente consegue montar uma brigada de advogados republicanos, que a gente sabe que tem muitos, né? Que a gente possa, com isso, garantir a lisura de todo o pleito, toda a eleição, né? É isso, e agora a gente vai conferir o giro pelas redes sociais dos candidatos. Pode jogar aí na tela, por favor, direção. Nayara, você me ajuda? Ajudo sim. É o Mano, começou amanhã. Qual bairro, gente? No bairro Bom Sucesso. No Bom Sucesso. Está faltando que faltam 9 dias, né, para as pessoas votarem. Lembrando, Nayara, que Roberto Cláudio não movimenta o Twitter desde ontem. Na verdade, ele movimentou, mas só para postar a sua agenda, e isso a gente vai trazer daqui a pouco, então não coloquei. E o capitão Wagner continua não movimentando. Então a gente vai pular para os presidenciáveis, como você vai falar aí. Pronto, Ciro Gomes falando, né, que as pessoas precisam combater a corrupção. Também ele continua batendo na tecla de Lula e Bolsonaro. Continua batendo muito aí, como você está vendo no final desse tweet. Como um candidato que está pleiteando a vaga da terceira via, ele está fazendo o papel dele, né? Qual o próximo? Simone Tebet falando que Bolsonaro não conhece a realidade do Brasil. Por que, Gabriel? Ele falou aí uma questão envolvendo as pessoas de baixa renda e a Simone Tebet bateu nessa questão. Próximo. É o presidente Bolsonaro falando sobre os JUBs, os Jogos Universitários Brasileiros,
que estão ocorrendo lá em Brasília, as delegações de 26 estados, está falando do investimento dado a isso, e que os JEBs também estão acontecendo, algo que não acontecia há um tempo, realmente faz tempo. Eu lembro que na minha época de colégio era bem tradicional os JEBs, o pessoal do meu colégio ia, e acho que é muito importante valorizar o esporte universitário, que é algo que vem crescendo muito, mas que, claro, precisa de investimento. Temos mais alguma direção, Lula? Será que o Bolsonaro vai colocar sigilo de 100 anos da matéria da UOL sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo? Especula-se. Nesse momento aparece tudo de todo mundo. Agora é um querendo bater no outro. E aí, Norton? O que é que você acha desse giro pelas redes dos nossos candidatos? Eles estão assim, acho que estão com foco, uma hora é foco nos outros adversários, né? Estão focando muito nisso, né? Nenhum deles fez alusão ao debate, né, que vai ter amanhã, e do qual o Lula confirmou que não vai. Nós temos já uma sonora do Ciro falando sobre essa história, quer dizer, mas não foi no trabalho das redes, né? Aí você vê, então, continuam sem usar, na verdade, o discurso é muito fraco em relação a tudo, né? Ninguém falou nada assim, que desse aquela história assim, que desse, você diz assim, eu vou votar nessa pessoa, vai me dar vontade de votar nessa pessoa, entendeu? Não estão despertando a vontade do eleitor. É uma coisa burocrática, é uma coisa, é quase um passe de, seria um jogo assim de 0 a 0, entende? Aquele jogo que todo mundo mais ou menos joga o mesmo jogo, todo mundo tem o mesmo estilo, todo mundo faz as mesmas promessas e ninguém inova, ninguém diz absolutamente nada. Se você for imaginar que a campanha deveria ser já é uma cara do que é o governo, né? Nós já temos mais ou menos dos próximos governos, pelo discurso dos candidatos estão fazendo, será a mesma mesmice do que a gente está vendo. E isso as pessoas compreendem, as pessoas percebem, ninguém é idiota, né? Está todo mundo vendo isso. Gabriel, vamos ver a agenda dos candidatos ao governo pelo estado do Ceará? É isso. Capitão Wagner do União Brasil participa de uma caminhada em Itapipoca, dá entrevista para uma rádio e participa de 2 carreatas, uma em Amontada e outra novamente na cidade de Itapipoca. Elmano de Freitas do PT participa de caminhadas, faz gravações para o programa eleitoral e participa de uma carreata em Quixadá. Roberto Cláudio, do PDT, participa de uma caminhada em Limoeiro do Norte, de carreatas em Morada Nova e Senador Pompeu, concede entrevista para uma rádio em Irapuã Pinheiro, onde também se reúne com lideranças, e encerra o dia em Quixeramobim, onde participa de um comício. Agora você confere a agenda dos principais candidatos à presidência da República. Ciro Gomes, do PDT, cumpre a agenda em São Paulo, onde ele se reúne com representantes da Confederação Nacional dos Transportes às 2 da tarde. Jair Bolsonaro, do PL, às 11h05 da manhã, teve um encontro com prefeitos, candidatos e autoridades e depois participou de uma motociata. Às 13 horas, ele realiza um comício na Praça do Santuário. Às 2h15, o candidato tem um almoço com crianças adotivas, famílias e a homenagem do grupo de apoio à adoção no Salão Clube Estrela. E às 3 horas da tarde, ele tem um encontro com lideranças religiosas. Todos esses eventos são na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Lula, do PT, às 18 horas, participa de um ato no Parque Ipanema, em Ipatinga, também em Minas Gerais. Simone Tebet, do MDB, às 10h30, visitou o Centro de Treinamento Paraolímpico em São Paulo e às 4h30 da tarde visita a Universidade Zumbi dos Palmares, também na capital paulista. A gente continua falando dos candidatos à presidência, porque Lula decidiu não ir ao debate do SBT. Numa reunião com os coordenadores da sua campanha à presidência, o presidente do Partido dos Trabalhadores, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, teria ponderado que o candidato já teria falado ao público da emissora por meio da entrevista dada ontem. E aí, gente? O Ciro, durante uma entrevista nesta semana, opinou sobre a ausência do Lula nesse debate. Vamos conferir. O Bolsonaro partiu para cima de denunciar a corrupção do Lula, o Lula saltou de banda, não conseguiu se defender. E agora anunciou que não vai para o debate. Sim, pegou Quem não vai para o debate, ou não tem nada para dizer, ou tem muita coisa para esconder, que é o caso do Lula. É porque ele considera que ele está ganhando e o time que está ganhando não se mexe também. Tá bom, assim, né? Então vamos nessa. Tem muita gente que já caiu de mais alto.
Não, eu também não acho que... Salto alto, falta tá de humildade, falta de comprometimento. Olha, 30 milhões de pessoas vão assistir um debate sábado e 70, 60 milhões assistirão o debate da Globo. E aí, Norton, o que é que você acha dessa posição do Ciro em relação ao Lula? Eu imagino que no debate interno lá do PT, para que o Lula não vá, eles devem ter feito o seguinte cálculo: o Bolsonaro vai, aí todo mundo vai ficar em cima do Bolsonaro, né? Então o Lula seria esquecido do debate, daria um bypass, como a gente chama, né? Que é o famoso drible de arrudeio, né? Que é o drible da vaca, e ninguém falaria esqueceriam o Lula e centrariam o fogo no Bolsonaro. Seria mais ou menos essa. Essa talvez seja a estrutura dele. Só que é o seguinte: você se negar para ir para um movimento que pode ter essa audiência que o Ciro falou aí, 30 milhões de pessoas, né? Já de largada, numa rede conhecida, né? Bastante popular, eu acho assim muito temeroso, tá? Eu acho que vai ficar muito claro assim que a pessoa está fugindo, né? Fugiu. Vai ficar com a cara de fujão. Se tiver a cadeira dele parada lá, vai ser usado de todo jeito. O candidato que foge do debate é um candidato que não vai. Pode ser que tenha uma estratégia também de dizer assim: o Lula disse que não vai, mas acaba indo, né? Assim, aparece de última hora, como aquela coisa do futebol que se escala, tira o craque da última e coloca o craque novamente para fazer um evento de surpresa, né? Mas só que está todo mundo preparado para ver o que foi falado. No último debate que nós tivemos, que foi o debate da Band? Não, o debate da Band, né? A gente viu que o Lula passou mal lá. Ele entrou como inocente e saiu como culpado, né? A gente viu que foi muito ruim para ele aquelas questões todas lá. Foi chamado de ex-presidiário, tentou passar um sabão no Ciro, o Ciro deu uma sabonada nele, entendeu? Deu uma surra de toalha molhada, como diz o pessoal lá de Alagoas, né? Então não é uma coisa tão... Ele sabe disso, ele sabe que os riscos de também se queimar profundamente é muito grande. Agora, o que as pessoas vão estranhar é isso. Por que ele não foi? Né? Quem não deve não teme, quem mostra a cara. Né? Esse é o principal. E o debate, ao contrário do que se fala, não é uma entrevista. Ele é um teste de nervos, tá? Ele é um batismo de fogo, né? Onde as pessoas vão ver o que é que o candidato tem, o que é que o candidato não tem, se ele tem equilíbrio emocional, se ele não tem equilíbrio emocional, se ele vai perder a cabeça, se ele vai ponderar, se ele vai dar boas respostas e tal. É para saber, na hora da decisão, essa questão da inteligência emocional é fundamental para que vai colocar, né? Agora, por que você acha que o Lula não foi? Diz aí, Gabriel, o que tu acha? Por que ele não vai, né? Se ele acha que ele vai, ou se ele não vai? Eu acho que ele está fazendo suspense. Está fazendo suspense, ele vai acabar indo. Pode ser que vai pegar muito mal para ele se ele não for. Então, vai pegar mal. Que pega mal, pega mal. Tá só fazendo esse suspense. É porque o senhor desrespeita a democracia, né? Porque basicamente uma campanha eleitoral é um debate. Ele não é esse jogo de... E outra coisa, algo que o próprio PT bateu muito na campanha de 2018, porque na época o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, também, entre aspas, mas ele estava esfaqueado. Tudo bem, mas no final... Ele estava na cama de hospital, né? Mas no final ele já... Antes disso, aliás, ele... Teve a possibilidade o Ciro tinha feito. O Ciro fez um procedimento. Não, o Ciro, naquela eleição de 2018, ele fez um procedimento cirúrgico e mesmo assim ele foi. Exatamente. Ele foi com a coisa, ele foi. Né? Aí depois ficaram criticando. E tem o Haddad falando. O Haddad a gente colocou aqui no programa. Né? Se tivesse a cena de novo para a gente colocar, pede para o pessoal. Direção, tem como? Ver se eles conseguem encontrar. Porque é muito sintomático isso, assim, tipo 2 pesos, 2 medidas, né? dois julgamentos, 2 caras, então um discurso de ocasião. A hora que o assunto me interessa, você faz essa opinião, a hora que o assunto não lhe interessa, você foge dessa opinião. Isso é uma coisa que a gente está vendo, cada vez as pessoas estão vendo mais. Agora, eu particularmente acho, né? E pelo que eu já vi na sequência, por exemplo, na eleição de 2006, o Lula estava mais ou menos certo de quem iria no primeiro turno, né? Que era contra o Alckmin, que é o atual vice dele, né? Foi uma campanha onde se trocaram farpas assim, históricas, né? Farpas que estão usadas até hoje, né? E o Lula não foi para o debate. E ficou aquela coisa, todo mundo questionando a respeito da democracia, ficou a cadeira vazia dele lá, e falando, e as pessoas já... teve segundo turno por causa disso, praticamente. E a gente tem a sonora do Haddad aqui, vamos conferir? Sou leigo no assunto, mas me parece contraditório uma pessoa não poder debater e poder dar entrevista. O que é uma entrevista? Uma entrevista é um debate com um jornalista, né?
Não é isso que é uma entrevista? É um debate com um jornalista. Qual a diferença entre um debate com um jornalista e um debate com um adversário? Aí, Norton, tá aí você de casa. Eu acho que o posicionamento dele é certo, só que agora se aplica justamente agora se aplica ao contra ele, né? Contra ele. Eles vão ter que se explicar, né? As pessoas estão vendo essa mudança de discurso súbita, né? Essa súbita mudança de discurso, assim. Estou conversando uma coisa, eu não mudo de assunto quando me interessa, né? Eles estão vendo as grandes contradições. Isso aí é o que a gente chama de efeito bumerangue das contradições, né? Que você falou uma coisa, ela volta para você. Você falou uma coisa no passado e esse passado volta para você. Aquela história do... Eu sei o que você fez no carnaval passado, no verão passado, no carnaval passado, na eleição passada. Preste atenção nisso, está circulando, tem uma série de memes circulando também aí já, mostrando como é que foi o comportamento, como é que foi a votação, como votou os atuais deputados que estão pedindo reeleição, chance de reeleição, né? Foram votações impopulares, né? Tirando vantagem, tirando direito, caçando direito. Outros deram mais direito, outros ficaram contra. Vocês avaliem, tentem ver aí, esse material todo está saindo em relação a esses deputados que estão aí, no caso, né? E vocês comecem a observar como é que foi, se ele votou, a maneira como ele votou, se o voto dele melhorou a sua vida, se o voto dele piorou a sua vida, se o voto dele deixou você na mesma, isso é importante. Essa semana a gente teve a Ana Paula aqui, presidente do Corem Ceará, que falou da questão da enfermagem. Outra questão que veio à tona também essa semana foi a questão do rol taxativo, que eu acho que é algo que... Dos planos de saúde, que né? não existe, que é, como ela fala novamente, só para aumentar mais ainda o lucro, que já é absurdo. Então... Você que está em casa, que vai votar, preste atenção. Veja qual foi o representante que votou a favor do rol taxativo, veja quem foi que votou contra. Isso, na minha opinião, pesa bastante na hora do voto, porque é algo que é voltado, para mim, na minha visão, contra a população. Votar a favor de uma medida dessa. A gente podia começar a fazer, já que é a última semana, e algumas pessoas estão sem observar, né? A gente podia ver como é que está o comportamento, o que cada deputado desse votou, e a gente esclarecer as pessoas, para vocês terem uma chance até de observar, ter informações sobre isso, porque tem muita gente que vai votar numa pessoa, mas não sabe. Nem o que foi que ela fez no último mandato, o que ela votou, como é que ela votou, como é que ela se comportou, né? Tem gente aí dizendo que fez isso, que reduziu, foi o autor da redução do ICMS, foi não sei o que mais lá. Tem gente que fala algo que nem pode fazer, que é função de outro cargo político e diz que fez. Tem gente que se esconde, tem gente que não votou como deveria, não acompanhou a votação, ignorou as questões de opinião pública e agora está fazendo defesa, né? Fazendo defesa disso, defesa daquilo outro, mas quando a gente vai ver, na verdade foi assim, são grandes traíras daqueles setores, daquelas classes, né? Daquelas categorias profissionais, né? Que ficaram completamente abandonadas durante o período, né? O cara é eleito, esse voto eleito, a primeira coisa que ele faz é virar as costas, né? Ele vira as costas para quem apoiou ou para quem não está nem aí, Acontece bastante, porque, por exemplo, tem muito candidato que é eleito, por exemplo, é eleito porque vai defender a causa animal, é eleito porque vai defender os motoristas de aplicativo, é eleito porque vai defender os professores. Aí chega lá, vai cumprir o mandato, além de não dar o apoio durante o seu mandato, ainda em algumas medidas como essa, vota totalmente ao contrário. Você imagina que tem candidatos aí que dizem que defendem a educação e etc. Quando você vai ver, na época que essas pessoas foram gestores de fundos, como Fundo Nacional de Desenvolvimento e tal, de Educação, né, o FNDE, fizeram esses verdadeiros escândalos, né, distribuíram um dinheiro absurdo para uma quantidade de escolas que sequer foram feitas. Tem muita coisa aí que tem para se contar nessa próxima última semana, né? Que é para as pessoas ficarem ligadas, para não prestar atenção. Agora tem uma coisa que eu gosto de fazer sempre, que é o seguinte, ó. O nosso sistema, nosso regime, né, vamos dizer assim, político, ele permite que você tenha o impeachment do presidente. Tá? E a gente tem uma notícia sobre a Dilma, as pedaladas parece que foram arquivadas. Foram arquivadas, assim. Né? Foram dispensadas, a Dilma. Né? Aí as pessoas podem tirar o presidente, tá? Podem tirar também um ministro do STF. Ele pode sofrer um impeachment dentro do Senado, e isso aí é uma coisa que é possível. Né? Agora, não há nenhum mecanismo, tá, no Brasil que se possa dissolver o Congresso. O Congresso não pode continuar esses 4 anos blindado. Nós temos que ter mecanismo de controle externo para colocar. Não é possível que só de 4 em 4 anos
apenas no período da eleição a gente possa fazer essa mudança do Congresso. Tem que ter algum poder, porque o Congresso também pode ser impopular. Na questão da popularidade, ela também é um índice de governabilidade, a gente sabe disso. Deveria ser levado a sério essa questão, tá? As medidas e as decisões, elas têm que ser decisões populares, né? É por isso que você tem que ativar essa série de mecanismos novos, que não estão ainda no Brasil, mas já estão presentes na nossa Constituição, mas eles são aplicados, o referendo, o plebiscito, né? O Joaquim Barbosa, ele chegou a falar do recall, que é uma coisa nos Estados Unidos que é muito bem usada, que você pode ter um governante, um governador, por exemplo, que vai ficar há pouco tempo. Você submete a saber se você está gostando do governo dele ou não está gostando do governo dele. Se você não estiver gostando do governo dele, ele sai. Isso é que é o principal. Isso são regras que podem sofisticar bastante. Agora, não pode, já é importante que o Brasil discuta isso, né? Assim como também validar os votos brancos, que são expressões, né? São expressões da vontade do eleitor, que da maneira como são excluídos da contagem. Mas olha, se eu vou lá, eu não concordo com nenhum deles, e eu voto nulo, eu anulo meu voto. Esse voto nulo, ele deveria ser consignado, tá? Ele deveria ser contabilizado e ele deveria valer, porque ele expressa a vontade do eleitor. São muitas coisas que a gente pode sofisticar. Agora, eu acho que, sobretudo isso, não tem mais como o Congresso ficar blindado desse jeito e ele não poder ser dissolvido. Norton, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos. Estamos de volta com o nosso Da Hora. Nayara, Norton, acabou de sair há pouco uma pesquisa do IPESP, mais uma, só que dessa vez para presidente da República aqui no estado. E os dados são que o Lula tem 53% das intenções de voto, Jair Bolsonaro tem 24% e Ciro Gomes, que é daqui do estado, candidato daqui do Ceará, tem 15%, números surpreendentes, né? A margem de erro, vou dar uma olhadinha, é de 3 pontos percentuais. 3 pontos. Aí pode colocar o Ciro com 18, né? E o Lula com 50, e o Bolsonaro já na faixa dos 27, né? O que o Bolsonaro tem falado é que ele vai ter o dobro dos votos que teve na região, né? No Nordeste. Então, é provável que esses números não são fixos, só desses números, né? Agora, do Ciro, é importante lembrar que eles nunca perderam eleição aqui. Eu estou até admirada com esse número, ele nunca perdeu a eleição do Ceará e ele sempre termina as eleições aqui acima dos 40%. Agora, se vai ter tempo para vir, se esses dados estão reais, se estão concretos, né? Se tiver gente comemorando, como o Wagner está criticando as pesquisas, também serve para o Ciro, né? Mas vamos ver como é que vai ser esse comportamento. A gente vai ter essa última semana de entrada, talvez, da base eleitoral pedetista, muito forte, né? Vai entrar muito forte nessa eleição, nessa reta final, né? E vamos ver como é que se esses números vão durar, né? Norton, e tem aqui um vídeo que circulou bastante nas redes sociais da atriz Regina Duarte, em que ela fala que toda a perseguição, como ela nomeou, ao presidente Jair Bolsonaro, se deve à ignorância. Pode soltar, diretor. O ódio nunca se espalha com conhecimento. Se espalha através da ignorância. Em certa medida, muita parte da rejeição ao presidente Bolsonaro se deve a uma completa ignorância. A ignorância que é fruto de uma propaganda massiva, diária, sem tréguas, que vem massacrando os brasileiros há mais de 3 anos e meio contra seu presidente eleito democraticamente. E aí, Norton, o que é que você acha? Bom, Regina tá muito parecida com aquele personagem daquele filme Tigres e Dragões, né? A Firefox. Ela tá assim com a cara muito engraçada. Mas veja bem, a Regina ficou muito marcada na eleição de 2002, que foi a eleição que elegeu o Lula, porque ela fez um discurso do medo, né? Tanto que eu brincava muito com essa história de que o medo, ele não elege, tá? Ele pode chamar a atenção, ele pode despertar, ele pode te chamar a observação para isso, mas se você fazer discurso só do medo, não elege, porque a esperança sempre vai vencer o medo. As pessoas votam pela positiva, né? Ninguém vota para a vida piorar. O que ela fala é correto, tá? Assim, que realmente quando você tem muita gente que vai pela ignorância e se deixa cair numa conversa, se emprenha pelos ouvidos, como dizem no austríaco Iguatu, né? Sabe? Acho que é a cidade
da luz crua, né, assim, de grandes filósofos da Áustria, vamos dizer assim, né? E eles observam com muita clareza esse realismo, né, sabe? Ninguém vota para a vida piorar, todo mundo sabe disso, né? E agora a questão é aquela coisa, se isso vai relembrar, eu acho que o Lula deve ter comemorado essa retomada dela aí, porque foi que gerou a frase do grande ghostwriter do Lula, que é o Luiz Dutti, que é um senhor dos discursos, assim, ele é um cara incrível, ele sabe fazer discurso, né? Ele vem daquela formação, ele é um cara de Minas Gerais, que vem dessa militância que existe dentro da igreja, né? Ele é muito bom nessas frases, ele é muito assertivo nessas coisas todas. Eu acho que o Lula deve ter comemorado, de certa maneira, essa entrada da Regina Duarte aí na cena. Se isso foi, alguém pediu para ela falar, eu acho que talvez tenha sido, porque vai ficar essa lembrança muito forte daquele papel que a Regina falou. Mas ela pode agora, vamos dizer, quebrar um tabu, vamos dizer assim, né? Ela pode talvez não ser, mas o que ela falou eu acho correto. As pessoas têm que observar, né? Vamos ver, né? Tem muita coisa que foi feita no país, muita coisa positiva, não é só um caldo de coisas negativas. O governo Bolsonaro foi um governo marcado por 2 ondas de pandemia pesada, né? Até a revelia dele. Uma perseguição midiática também pesada, muita gente criticando, inventando coisas e falando qualquer coisa que ele falasse, inventando cabelo em ovo, né, como diz o pessoal, botando cabelo em ovo para falar dele. Isso foi uma coisa que as pessoas observaram. Na sequência, quando tudo parece retomar, quando iríamos voltar para o novo normal, vamos dizer assim, aí acontece uma guerra que não parou ainda. Ela vai estar aumentando muito agora lá na Ucrânia e na Rússia, né? A Regina Duarte era atriz, então, como ela dizia, cenas dos próximos capítulos, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, vai conferir as propagandas eleitorais. Nota a sua fala de todo dia. Não tem nada, nos desculpe, né? Não tem nada a ver com isso. Né? É isso, e no próximo bloco a gente vai continuar comentando, vai falar sobre isso e muito mais. Estamos de volta e, por unanimidade, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal homologou o arquivamento do inquérito civil sobre as pedaladas fiscais que justificaram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A decisão é de fevereiro, mas só veio a público agora. E aí, Norton, o que é que você acha? Por que isso foi colocado agora? Você acha que tem algo a ver do período eleitoral? As pedaladas era o que justificava o impeachment, né? Sim. Aí a pergunta agora é o seguinte, foi golpe? Não foi golpe? Né? Cabe às pessoas responderem, mas foi uma coisa realmente assim que tirou... Houve uma... Mas a Dilma não caiu por causa A Dilma não caiu por causa das pedaladas e tal. Veja bem, é importante que as pessoas lembrem que é fundamental que a popularidade seja também um índice de governabilidade. Ela caiu porque estava num governo impopular, houve um desemprego em massa do país, a gente saiu para esses índices que estavam até hoje, aí, né, 13%, 14%, foi uma coisa absurdamente gigante, assim. Trouxeram esses caras de Chicago, essa turma aí, né, que no caso era o Joaquim Levy, Que veio de Chicago? Que veio depois que o Guedes colocou ele no BNDES também, que tiraram. Esse cara é um cara complicado. Essas fórmulas que chegam para o Brasil, né? E faz um arroxo incrível. Aí ela lança até um conceito interessante, que era Brasil Pátria Educadora, né? Que até o ministro era o Cid. Aí o Cid praticamente jogou fora, largou, né? Chamou Achaque, o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha de achacador, né? No pleno Congresso. Aí o Eduardo Cunha acaba levantando essa tese, faz o ministro e derruba a Dilma, né? Mas veja, ela se tivesse tido um recall naquele período que eu falei, né? Se ela estava com 2 anos já de mandato, né, praticamente, eles colocaram o MDB na vice, quer dizer, tinha um Temer lá, todo mundo sabia que era coisa mais ou menos o que ia acontecer. O Ciro fez várias críticas ao PT nesse sentido, e todas elas extremamente plausíveis e não é que a gente seja cirista, ou bolsonarista, ou dilmista, ou lulista, não Até tem porque isso. nosso papel é ser nenhum deles, nosso papel né? não é ser nenhum deles, vai ser independente, crítico, né? E, sobretudo, se faça uma imprensa livre nesse sentido, para que a informação circule e você decida o que é que vai ter. Agora, essas pedaladas realmente elas não eram uma coisa para se justificar, até porque foi uma coisa maluca,
Porque como é que tirou a Dilma do mandato e ela continua, se caçaram ela por impeachment, como é que ela continuou elegível? É uma situação que até hoje ninguém entendeu, né? Que aí depois a Dilma vai para... tenta disputar o Senado em Minas Gerais e perde de maneira absurda, né? Então, veja, não é uma coisa que você possa dizer assim, isso não é um fla-flu, tá? Agora tem que ter, nós temos que ter um direito mais positivo, né? Nesse sentido de que não pode ficar do jeito que está. Aí tiram a mulher, aí entra o cara, né? Aí quer dizer, o Cid saiu do governo que chamou o cara de achacador. Aí o cara que o PT, que a Dilma tirou o Cid do ministério por conta desse conflito dele contra o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara derruba a Dilma, né? Aí como é que a Dilma coloca o Temer, que dizia que não conspirava sobre isso, etc. e tal, e também derruba. Uma coisa que seria interessante era ter essa matéria ilustrada com a foto agora da posse, a pomposa posse, né, do Alexandre de Moraes, no TSE recente, onde aparece lá, né, Dilma de mãos dadas com o Temer praticamente entrando dentro do salão, né, assim, tipo, é um baile de máscaras, vamos dizer assim, né, um bal masqué, como tem em Sobral, né, que é uma coisa de louco, tu entende? Então não faz sentido, essas coisas as pessoas estão vendo, né, você diz assim, tiramos ela, foi uma justificativa, era o que a gente tinha para atirar na Dilma, vamos dizer assim, para tirar a Dilma do poder, mas na verdade ela estava muito impopular. Se tivesse um recall, que é importante isso, mas deixa que o povo decida, né? De certa maneira, o recall dela, da negatividade dela, da popularidade, veio na sua não eleição para... 2014, né? Não, nessa eleição agora de 2018, sim. Que ela perde a eleição para o Pacheco, lá em Minas. Eram 2 vagas, né, para o Senado, e uma das vagas ela perde. Quer dizer, ela perdeu, não foi uma vaga só, não é como tem agora, né? Essa eleição de senador é só para uma vaga, que é também uma coisa maluca, que eu não entendo como é que pode um negócio desse. Você deveria ter... como é que tem uma eleição que tem uma vaga, você elege uma vaga para senador, e na outra eleição você elege para 2 senadores. É uma coisa que tem que se consertar, entende? Porque foi aquela... Ainda isso foi uma criação do senador biônico, né, da época do regime, da lógica dos casuísmos, que era para você sempre manter um grupo que está no poder, né? Como agora acontece com esse fundo eleitoral, que é mal distribuído, né? Está completamente louco, todo mundo em cima de todo mundo para saber porque é que nem todo mundo recebe. Não vai receber porque você não tem. Esse dinheiro foi feito para que os deputados federais sejam os que estão no poder, recebam. Todos os candidatos a deputado federal, agora que estão no cargo, que vão para a reeleição, eles são os que mais são beneficiados desses recursos do fundo eleitoral, né? Agora, tu entende? O que eu estou basicamente defendendo é que você tenha critério, né? Porque vai tira a mulher, né? Aí entra o tema que foi colocado na vice dela por ela mesma, né? Pelo próprio grupo do PT. Aí depois faz essa história, reclama, aí acusa o povo de golpista, né? Golpista, né? E tinha até aqueles memes que dizem assim, golpe, né? Golpe, né? Que é o pessoal, golpe, né? Golpe. E tem aí agora falando disso, chamando de golpe mesmo. Você com certeza viu o Temer falando sobre, aí pega e diz, o golpe da Dilma. Aí todo mundo fica assim, como assim? Ele tá chamando de golpe? Pois é. Aí quer dizer, fica todo mundo... Mas fica claro essa coisa. Na verdade não era, porque foi um acerto, não foi uma coisa errada. Vamos tirar a Dilma. A forma como ela foi tirada, com certeza, não havia o ato legal, né, que foi colocado. Mas se a gente criar no Brasil esse mecanismo de recall, eu acho que é um avanço muito grande, tá? Porque aí você tem assim, na metade dos mandatos, a gente vai saber se o cara fica ou se o cara não fica. Se ele está sendo um bom prefeito, ou se não está sendo um bom prefeito, se ele está sendo um bom governador, não está sendo um bom governador, né? E por aí vai, entende? Assim seria muito importante. E, sobretudo, a possibilidade de você dissolver os parlamentos, porque não faz sentido também o Congresso ficar completamente blindado como ele está. São 4 anos de império, assim, né? O cara fica 4 anos... como é que eu digo? É intocável. Não pode, né? Não tem essa... Como é que você vai ficar 4 anos intocável? Ninguém pode te pegar, ninguém pode fazer nada, ninguém pode abrir um processo contra você, porque tem que ser aberto no Supremo. Esse cara fica completamente lindo, bonito e joiado, né? Aquele ponto que eu te perguntei um dia desses, tipo, quem está no cargo de presidente, de governador, tem um limite de reeleição, né? Só pode se reeleger uma vez. Por que que... Isso, pois é. Eu acho até que esse limite poderia cair, viu? Ou você fazer 1, 2 eleições, né, ali, mas eu acho que tem que... Eu considero o seguinte, se o cara está acertando, ele fica no poder. Não tem problema, não tem, é bom.
né? Agora, tem dentro, se você for levar a coisa para o estritamente republicano, muito dificilmente eles poderiam usar máquina para fazer isso, tá entendendo? Você teria que ter, assim, a fiscalização teria que ser muito importante, porque a eficiência do gasto público, ela depende da capacidade de fiscalização, tá? A fiscalização, ela vai atuar nesse sentido. Se você tem os mecanismos de fiscalização, aí você tem a certeza de que a pessoa não vai fazer essas marmotas que fazem. Por exemplo, como comprar 5 milhões de merenda escolar em uma livraria. Isso é loucura, entendeu? Um fato recente está acontecendo aqui no Ceará que a gente está apurando. Mas tu imagina aí, essas doideiras que vão acontecendo o tempo todo. Não pode. Isso aí... Agora, como é que vai? Tem essa coisa, aí não pode, porque só quem pode caçar o cara é quem está no parlamento. Aí quem está no parlamento, que o povo não pode, o povo não é chamado a votar. Por que não se tem uma possibilidade dentro de um voto para que não tenha também essa abertura, para que não seja impopular? Vamos dizer que eles vão abrir o impeachment da Dilma, tá? Ou eles vão abrir o impeachment de qualquer candidato aí. Seria importante que naquele período o povo pudesse se manifestar também, entende? Então é o seguinte, ó, você dizer assim, impeachment só pode ser objeto de referendo ou de plebiscito. Seria uma coisa sofisticada, porque aí a população seria chamada. Determinadas coisas seriam isso, né? E também que alguém pudesse fazer a convocação para que se dissolva o Congresso, para que também o voto, o plebiscito também fosse levado em conta na questão do Poder Judiciário também, né? Do Supremo, que a gente pudesse analisar se a gente está gostando ou não está gostando da condição do ministro, mas nós não podemos alçar pessoas a uma condição de cargo quase vitalício, e essa pessoa faz o que quer, faz o que bem entende, tu entende? Ela fica se protegendo desse guarda-chuva da impunidade, que isso não pode mais acontecer no país, né? Eu sempre torço, né, para que a gente não fique... que a gente entenda isso, né? Que nós não nascemos numa caixa de sapato, nós nascemos num país forte, um país potente e que está dando show no mundo, né? Não é essa coisa que estão falando também aí. Norton, já estamos chegando ao fim da nossa edição. Agradeço a participação de todos vocês, a audiência e peço as considerações finais de vocês dois. Gabriel Viana. É isso, sempre um prazer estar aqui nessa bancada sempre qualificada. O debate hoje acho que foi proveitoso. Um ótimo final de semana para você e para a sua família e segunda-feira a gente está de volta. E aquele apelo que a gente faz sempre, participe. Exatamente, né? União se faz com participação. Muito bem, pois até segunda-feira. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.